Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando então nossa resenha do livro 100 mitos sobre a Revolução Russa, da Regina Bertini. Estamos falando no último vídeo sobre os mitos, terminando de falar os mitos envolvendo o Rasputin. E começamos a falar um pouco sobre o final da Primeira Guerra para a Rússia, as batalhas que a Rússia venceu e no mito que a Rússia estava perdendo a Primeira Guerra. Além disso, falamos um pouco sobre o fato da Revolução de Fevereiro na Rússia ter sido causado por uma fome, que na real foi mentira. O que teve na real foi um grande esquema de sabotagem nas linhas de fornecimento de alimentos. E falamos também que o imperador estava completamente indefeso e não conseguiria conter os distúrbios de Petrogrado. E ele contava apenas com a polícia e um pequeno grupo de soldados. Bom, então vamos agora ao mito 71, o mito que Nicolau II foi negligente quanto aos distúrbios em Petrogrado. Como vimos, o imperador ordenou a transferência para a capital de 6 divisões de cavalaria, 6 regimentos de infantaria e equipes de metralhadora, mas suas ordens não foram cumpridas. Nessa ocasião, o czar foi muito criticado por estar longe da capital durante um momento dramático, mas temos que relembrar que o soberano estava ocupado com as suas obrigações de supremo general, por isso precisava estar perto de suas tropas. Também devemos lembrar que o general Kabalov transmitiu informações erradas para o soberano, garantindo que tudo estava calmo na capital. Manter o imperador desinformado foi um ato proposital, e em 25 de fevereiro já havia informações sobre os tumultos em Petrogrado, e essa notícia poderia ser facilmente transmitida, pois o escritório de Nicolau II era conectado por telefone ao Tsar Selo e o rei tinha o seu próprio canal para obtenção de informações. Em 27 de fevereiro, Alexev chamou o Grão-Duque Mikhail e ofereceu-lhe a regência, comportamento muito suspeito. Em 24 de fevereiro, entraram em greve 197 mil trabalhadores. Havia bandeiras vermelhas e os manifestantes cumprimentavam soldados que vagavam passivamente, sem comando. Abandonado à própria sorte, Protopopov, como último esforço, utilizou as forças policiais. Em toda Petrogrado, com seus 2 milhões de habitantes, havia apenas 3.500 policiais. Essas forças insignificantes foram espalhadas por toda a cidade em patrulhas de 2 a 3 pessoas, além do que era proibido recorrer às armas. Rodzianko exigiu ao imperador um ministério responsável, entre aspas, disse que na capital havia anarquia. O grão-duque Mikhail Alexandrovich repetia as palavras ditas por Rodzianko. Alarmado, o imperador ordenou o envio da brigada de infantaria e cavalaria à sede, mas foi desacatado. Em 28 de fevereiro, os últimos defensores da monarquia na capital morreram ou foram confrontados com a impossibilidade de continuar a lutar. À noite, a maioria dos ministros, incluindo Golitsky, Protopopov e Beliaev, foi presa. Em 1 de março, o comboio de Nicolau II é detido por Alexev em Pskov. A partir desse momento, o imperador finalmente percebe que estava preso e não poderia fazer nada. Os generais passaram para o lado de Rodzianko e apoiaram o manifesto que exigia um governo responsável. Nicolau II contava com o general Rusa, que seria fiel ao seu juramento, mas quando o trem real se aproximou de Pskov, para sua surpresa foi tudo diferente. O general Rusa, ao aproximar-se do vagão, disse, abre aspas, agora é difícil fazer qualquer coisa. Há muito tem sido pressionado por reformas exigidas por todo o país, mas não escutou. Agora tem que se render à mercê do vencedor, fecha aspas. Após o encontro com o imperador, Rusa solicita um ministério responsável. É possível imaginar a amargura de Nicolau II, que ao invés de apoio descobriu a profundidade da conspiração. Mito 72 e 73. O governo provisório era legítimo e que Nicolau II renunciou ao trono. O governo provisório não era legítimo, pois Nicolau II não poderia transferir seu poder para outro governante, nem mesmo para seu filho. A dignidade do imperador na Rússia era perpétua e não havia nenhuma lei na Constituição russa que permitisse uma renúncia. Mas mesmo que houvesse uma lei de sucessão, o futuro imperador Alexei Nikolaevich Romanov não foi consultado sobre a possibilidade de conceder seus direitos legítimos ao grão-duque Mikhail Alexandrovich. Mesmo assim, ele era menor de idade, tornando assim Mikhail um usurpador. O primeiro passo foi um documento no qual Nicolau II abdicava em favor de seu filho Alexei, que por ser menor de idade teria como regente seu tio e irmão do czar, o grão-duque Mikhail. Esse documento ainda não assinado foi ditado por ele ao general Husky e transmitido por telégrafo ao Estado-Maior do Exército, que o encaminhou ao general Nikolai Basile, chefe da chancelaria diplomática no quartel-general do Exército, em 2 de março, às 7h30 da noite. Nesse interim, houve mudança de posição do czar, motivada por consulta a um médico,
cujo diagnóstico levou a não desejar separar-se de seu filho menor, hemofílico e com pouca expectativa de vida. Desistiu dessa solução, mas tentou salvar o trono para os Romanov. Ao receber o documento preparado pela chancelaria, já havia se decidido, alterava os termos anteriores e declarava que ele renunciava ao trono em favor de seu irmão. Foi assinado pelo czar com observação de seu próprio punho, explicando a hora da assinatura, 15 horas, para garantir sua autenticidade. Esse mesmo documento, uma vez assinado, foi divulgado rapidamente e logo o povo russo também tomou conhecimento de que Nicolau II tinha renunciado ao trono em favor de seu irmão, o qual pressionado acabou por desistir de ocupá-lo. A renúncia era fato inconteste e a polêmica dirigia-se então à questão de quem ocuparia o trono dos Romanov. Outra solução colocada naquele momento era a possibilidade da extinção da monarquia na Rússia. Na ocasião, apesar da extrema tensão que dominava o ambiente, o czar se mostrou contido e não esboçou reação ao se ver abandonado por aqueles que poderiam sustentá-lo, ou seja, os comandantes de seu exército e o ministério composto por nobres por ele designados. Um historiador chamado Edvard Radzinsky, em sua obra O Último Czar, onde realizou extensas pesquisas no Arquivo Estatal Central da Revolução Russa, no arquivo da agência Novostil de Informações Russas, além de diversas entrevistas com pessoas que tiveram algum contato com testemunhos da época. Consultou o diário de Nicolau II, encontrado entre os documentos contidos no arquivo dos Romanov, transportado pelo czar em uma mala de couro durante seu exílio e que hoje se encontra no Museu Central da Revolução Russa. Esse diário foi escrito pelo czar durante 36 anos, desde 1882, quando está com 14 anos de idade. São 50 cadernos completos e um incompleto, mantidos sem interrupção até a sua morte. Neles é possível verificar que não houve contestação da renúncia por parte dele ou da czarina, a qual também confirma a assinatura da abdicação pelo seu marido. Do ponto de vista estritamente legal, até o dia que foi promulgada a primeira Constituição após a Revolução, a Rússia continua a ser uma monarquia, com o trono vago decorrente do assassinato do imperador e dos seus sucessores imediatos. Mito 74. Kerensky era um político moderado. Alexander Kerensky, que nasceu em 1881 e morreu em 1970, é pintado como uma pessoa equilibrada, moderada, liberal, burguesa e democrata. Na real, ele era um terrorista de esquerda que não poupava esforços para subjugar seus inimigos. No caso de Alexander Fedorovich Kerensky, o envolvimento com o radicalismo e terrorismo era uma tradição familiar. Sua família e a de Lenin mantinham relações de cooperação na cidade de Simbirsk. Eles tinham um estilo de vida em comum, tanto em seu estado social como nos interesses. Fyodor Mikhailovich, pai de Kerensky, após a morte de Ilya Nikolaevich, pai de Lenin, apadrinhou as crianças Ulyanov. Em 1887, após a prisão e execução de Alexander Ulyanov, irmão mais velho de Lenin, ele deu a Vladimir Ulyanov, Lenin, irmão de um criminoso político, indicações para admissão à Universidade de Kazan. Desde fevereiro de 1900, Alexander Kerensky torna-se um participante ativo em encontros de estudantes. Já no segundo ano do ensino médio, fazia discursos inflamados abertos, convocando os estudantes a lutar contra o sistema. Se não fosse a alta posição de seu pai, reitor da universidade, essa atitude resultaria em expulsão. Na época da Revolução de 1905, ele ingressou no Partido Socialista Revolucionário, um grupo terrorista armado. Participou da edição do jornal Petrel, que pertencia a esse grupo terrorista, e até mesmo se ofereceu para matar Nicolau II. No entanto, o chefe da organização de combate, Yevgeny Azev, rejeitou o projeto de assassinato solicitado por Kerensky. Criaram um grupo clandestino, com vários companheiros, orgulhosamente chamados de Organização da Insurreição Armada. Um membro dessa organização, o jovem cientista orientalista N.D. Mironov, filho de um rico comerciante da capital, usou seu dinheiro para produzir folhetos e a preparação de um boletim. Kerensky deu seu apartamento para o armazenamento de materiais impressos, armamentos e concordou em cooperar no boletim. Kerensky estava associado a extremistas como Karakozov, Pervskaya, Zeliabov, Sazonov, dentre outros. Dizia-se que seu irmão Boris também entrou para o Partido Socialista Revolucionário. Em 1910, tornou-se o principal defensor da Organização Socialista Revolucionária do Turquestão, acusado de ações armadas contra o governo. No início de 1912, Kerensky participou do julgamento de membros do Partido Armênio Dashnak, um grupo terrorista e separatista armênio. Kerensky adotou a Revolução de Fevereiro com entusiasmo e desde os primeiros dias era um membro ativo. Em 27 de fevereiro de 17, a sessão da Duma foi interrompida pelo decreto de Nicolau II. Kerensky, como membro do Conselho Municipal, pediu para não obedecer ao decreto real.
No mesmo dia, tornou-se membro do Conselho de Anciãos, formou o Comitê Provisório da Duma e era membro da Comissão Militar para supervisionar as ações das forças revolucionárias contra a polícia. O novo governo revolucionário tinha como seu presidente Rodzianko e, dentre os líderes, parte de todos os principais conspiradores: Miliukov, Gushkov, Lvov e Kerensky. A esquerda também estava com pressa e no mesmo dia criou o Soviete de Petrogrado de Deputados Operários e escolheu seu comitê executivo interino. O presidente do comitê executivo era o líder da facção menchevique da Duma, Shekhyadze, e seus adjuntos eram os mencheviques Skobelev, Steklov, Nahankis e Kerensky. Assim, Kerensky tornou-se uma ponte entre o Soviete de Operários e Soldados, os deputados do Comitê Provisório da Duma, assim assumindo o poder supremo. Nesses dias, ele impulsionará sua carreira, tornando-se popular nos dois centros de poder. Mas o que possibilitou Kerensky roubar a revolução de Gushkov foram seus vínculos com o exército. Gushkov via nos militares russos, que se autodenominavam jovens turcos, seu apoio, não sabendo que muitos deles já haviam debandado para o lado de Kerensky. Entre os jovens turcos, Kerensky tinha muita popularidade. Era o irmão da esposa do coronel V.L. Baranovsky. Às vésperas da Revolução, atuou na gestão geral de licitações do Comitê Militar Industrial e, no final de março, foi anexado ao Ministério Militar. Como membro da Comissão Militar, ele realizava visitas regulares ao Departamento de Guerra, o que lhe permitiu fazer conluio com os representantes do Exército. Nos primeiros dias da Revolução, Alexander Kerensky tornou-se membro do Soviete de Petrogrado de Operários e Soldados dos Deputados. Na primeira reunião, na noite de 27 de fevereiro de 17, ele foi eleito vice-presidente do Soviete de Petrogrado. Simultaneamente, o Comitê Provisório da Duma de Estado ofereceu-lhe o cargo de ministro da Justiça. Embora um dia antes, no Soviete de Petrogrado, afirmou que não participaria do governo provisório. Kerensky tinha uma oratória muito boa e não tinha medo de falar na frente de uma plateia de milhares de pessoas e de bom grado foi para os comícios. Sua popularidade cresceu rapidamente. Em 24 de abril, Kerensky ameaçou se retirar de seu posto caso o governo não aceitasse os representantes dos partidos socialistas, os mencheviques, socialistas revolucionários e socialistas populistas. Em 5 de maio de 17, o príncipe Lvov foi forçado a cumprir esse requisito e criar o primeiro governo de coalizão. Miliukov e Gushkov renunciaram e Kerensky recebe o cargo de ministro da Guerra e da Marinha. Em 8 de julho, torna-se primeiro-ministro, mantendo o cargo de ministro da Guerra e da Marinha, tornando-se chefe de Estado. Como ministro da Justiça, Kerensky tomou medidas extremistas, tais como a anistia de presos políticos, o reconhecimento da independência da Polônia e a restauração da Constituição da Finlândia. Ele pessoalmente ordenou a libertação de deputados bolcheviques exilados. Também tomou medidas extravagantes que criaram o caos no país, como acabar com a polícia e criar uma milícia popular. Claro que essa milícia demoraria a entrar em vigor e, nesse meio tempo, a população estaria abandonada à própria sorte. Criminosos foram libertados um dia após a eliminação da polícia. Em 3 de março de 17, foi reorganizado o Instituto de Magistrados. Os tribunais locais eram formados por 3 membros, um juiz e 2 assessores. No dia seguinte, foi abolido o Supremo Tribunal Penal, os tribunais de justiça e tribunais distritais. Em 12 de março, o governo aboliu a pena de morte, não só para os políticos, mas também para crimes militares. Agora, espiões alemães, desertores e estupradores não podem ser executados em plena época de guerra. Entretanto, ao mesmo tempo que era benevolente com terroristas e espiões, não mostrava a mesma atitude com os representantes do antigo regime. A família real foi presa sem nenhuma acusação. Qualquer visita aos presos foi proibida, essa regra só poderia ser quebrada com a permissão pessoal de Kerensky. Todas as correspondências da família real estavam sujeitas à censura. Além disso, Kerensky foi um consultor jurídico que trabalhou na empresa alemã Spahn e Companhia, ou seja, era espião alemão. Kerensky tenta enviar o imperador e sua família para a Inglaterra, visto que a guarda do palácio não era de confiança, mas o governo inglês, mesmo sabendo de sua inocência, recusou-se a dar hospitalidade ao ex-czar, algo que não mudou o destino da família real, visto que eles se recusavam a abandonar o país, sendo que tiveram uma chance real para isso. A senhora Lily von Den comunicou o projeto de fugir para a Itália, mas a imperatriz lhe respondeu dessa forma, abre aspas, é preciso ser um miserável para abandonar a sua pátria num momento tão grave e penoso. Façam de nós o que quiserem, atirem-nos para a prisão, mas nunca deixaremos a Rússia. Fecha aspas. No entanto, ainda havia a possibilidade de mandar os soberanos para a sua propriedade de Livádia, na Crimeia, para onde o imperador desejava se retirar. Todavia, não foi aceita pelo governo provisório.
Por instituição de Kornilov, a família real não poderia ser retirada do palácio e não seria permitida qualquer visita. Kornilov estabeleceu um regime prisional para o imperador, a família real e todos os fiéis empregados do palácio. Depois da missa, Kerensky forçou o soberano a se separar da imperatriz. Eles teriam de viver separadamente e podiam se ver apenas no almoço e jantar, tinham de conversar apenas em russo. Podiam beber chá juntos, mas com a presença de um oficial, uma vez que, nesse momento, não havia nenhuma empregada. No dia 2 de março de 17, o trem imperial foi detido em Pskov, não por soldados e marinheiros revolucionários, liderados pelo comissário bolchevique, sim por generais e líderes da Duma, que assumiram abertamente a prisão de Nicolau II. O general Rusa, comandante da Frente Norte, envia orientações sobre a conveniência da abdicação do imperador, e todos os comandantes da frente, por unanimidade, declaram a aprovação da sua renúncia. O primeiro dentre eles era o grão-duque Nikolai Nikolaevich, da Frente Caucasiana. Ele não foi o único que traiu seu juramento. Lenin ainda estava na Suíça quando, em 7 de março de 17, o comandante do Distrito Militar de Petrogrado, o general Kornilov, levou um comando militar para prender a rainha. No mesmo dia, Nicolau II foi levado sob custódia por membros da Duma. Logo que o imperador foi retirado do cenário político, o ministério responsável iniciou seu plano de se apoderar do dinheiro público. Houve um aumento incessante dos preços de todas as encomendas militares. Esses aumentos de preço das ordens militares não se refletiam nem na qualidade nem na quantidade do armamento. A Revolução de Fevereiro trouxe uma queda acentuada na produção militar. Mas se a deposição de Nicolau II trouxe lucros aos empresários e entusiasmo nos altos escalões do exército, dentre os soldados foi um choque. As palavras de Krimov de que, abre aspas, a notícia do golpe foi aceita de bom grado pelo exército, fecha aspas, era uma mentira. As tropas ficaram atordoadas. Durante a publicação do manifesto, não havia nem alegria nem tristeza, apenas um intenso silêncio. Os velhos soldados lacrimejavam. Não havia animosidade contra o imperador e sua família. Pelo contrário, todos se interessavam pelo seu destino e temiam pela sua vida. O terceiro corpo de cavalaria não acreditava que o soberano havia abdicado voluntariamente. Todos queriam resgatar o imperador de seu cativeiro. Quase imediatamente após a queda do império, o exército começou a se desintegrar. Sobre isso escreve o general Vrangel. Abre aspas, caiu a ideia de poder, no conceito do povo russo desapareceu tudo que pudesse uni-los. Segundo o general Kernovsky, abre aspas, os soldados decidiram que desde que não havia rei, não teriam obrigação de servir, logo a guerra chegou ao fim. Eles morreriam voluntariamente pelo rei, mas não queriam morrer por um senhor. O oficial, que pedisse a um soldado para defender a pátria, se tornaria suspeito. Com o tempo foi declarada a liberdade, entre aspas, ninguém tinha o direito de forçar um soldado a derramar sangue no fronte. Fecha aspas. Os soldados começaram a reunir-se fora das trincheiras para confraternizar com os alemães. A queda do imperador foi um presente inesperado para os alemães. O general alemão Ludendorff escreveu, abre aspas, no leste ocorreu uma grande mudança. Em março, ajudado pela Entente, a revolução derrubou o czar. As autoridades criaram um governo com uma forte conotação revolucionária. A nossa situação geral melhorou consideravelmente. As próximas lutas no oeste não me assustam. Fecha aspas. A traição dos generais ocorreu exatamente quando o exército se fortalecia e enfrentaria um inimigo enfraquecido. Mas agora tudo caía por terra. As notícias da frente eram desastrosas. Os soldados não queriam lutar, recusavam-se a escutar os seus líderes. Diziam-lhes, abre aspas, vós desobedecestes ao czar, por que quereis que vos obedecemos? Conta-me francamente o que dizem os soldados a propósito da revolução, fecha aspas, pergunta o general Net Volodov a sua ordenança. Pois bem, excelência, dizem que os senhores destronaram o czar para tomar o lugar dele. E então? Então, os camaradas dizem, quem são esses senhores que substituíram o imperador? Se não há czar, para quem eles servem? Podemos dispensá-los. Derrubar o czar, então podemos derrubá-los. E o exército entra em dissolução. O que resta acantona-se nas suas posições e não as quer largar. Durante esse tempo, na retaguarda, a soldadesca assassina oficiais, saqueia as adegas, embriaga-se. A fortaleza de Kronstadt declarou-se uma república independente, metade dos oficiais são fuzilados, o resto encarcerado em condições atrozes. O grão-duque Nicolau Mikhailovich acredita que, em termos da revolução, ele desfrutava de grande popularidade. Suponha que no novo sistema, os representantes da dinastia derrubada manteriam sua influência e poder. Ele entrou em contato com as forças revolucionárias, deixando clara sua simpatia ao movimento popular. Acompanhado pelo grão-duque Andrei Vladimirovich, notou que em quase todas as estações as pessoas o conheciam, dentre eles muitos trabalhadores.
Em Kharkiv, o Soviete de Deputados Operários apresenta ao Grão-Duque pão e sal, forma de demonstrar hospitalidade pelos russos. E seu pronunciamento de posse do cargo de Supremo Comandante despertou no público gritos incessantes de urra. Todos cantavam a Marselhesa e carregavam bandeiras vermelhas. No entanto, na capital, a opinião pública foi muito mais radical. O primeiro-ministro do governo provisório acredita que, dada a atitude negativa para a casa dos Romanov, o Grão-Duque não era uma boa escolha para o cargo. Certamente Alexeiev ficou satisfeito com a revolução, mas como o revolucionário francês Pierre Verginaud sabiamente afirmava, abre aspas, a revolução é como Cronos, ela sempre devora seus filhos, fecha aspas. Por isso, Alexeiev não foi poupado da onda que varreu grande parte dos traidores do Império. Por iniciativa de Gushkov, foi realizado um expurgo em larga escala na composição do alto comando do exército. A partir de suas ordens, foram removidos 4 dos 5 comandantes das frentes. Mas o próprio Gushkov não conseguiu escapar da lógica da revolução e foi devorado. O grupo formado por Kerensky, Tereshenko e Nekrasov ganhou muita força e representava o núcleo do governo. Assim, Kerensky teve uma enorme vantagem sobre seus concorrentes na luta pelo poder e ele não deixou de aproveitar essa chance para derrotar Gushkov. Gushkov tentou recuperar sua liderança, mas descobriu-se impotente. Primeiro de tudo, ele tentou abolir a Ordem número 1, uma lei absurda que criaria o caos no exército russo. Passado pouco mais de um mês, Gushkov foi forçado a demitir-se do governo, dando seu lugar a Kerensky. O governo de Kerensky foi desastroso em todos os aspectos, mas foram as suas reformas no exército que provocaram a maior catástrofe do país. O general Alexeiev atribuiu a ele o vergonhoso título de destruidor da pátria. Em um comentário sobre Kerensky, o general Pyotr Krasnov atesta, abre aspas, eu nunca o tinha visto, muito menos lido seu discurso, mas eu era contrário a ele e sentia nojo, fecha aspas. E ele continua, abre aspas, ele destruiu o exército, ultrajou a ciência militar, por isso eu desprezava e odiava, fecha aspas. O início dessa catástrofe se deu logo após a queda do Império, com a implementação da Ordem número 1. Essa ordem foi lida em todo o exército em 1º de março de 17. A famosa Ordem número 1 quebrou o exército russo em apenas algumas semanas. Esse despacho consistia nos seguintes princípios. Primeiro, em todas as companhias, batalhões, regimentos, baterias, esquadrões militares da Marinha, deveria ser implementada uma comissão de representantes eleitos de entre os escalões inferiores. Essas comissões estariam acima das ordens dos oficiais. Todos os desentendimentos entre oficiais e soldados deveriam ser comunicados e resolvidos pela comissão. Segundo, qualquer tipo de arma, tais como fuzis, metralhadoras, carros blindados, etc., deveriam estar na posse e controle das comissões do batalhão e em nenhum caso emitidas pelos oficiais. Você pode imaginar como seria se os oficiais não pudessem emitir armas em tempo de guerra. 3. Todas as penalidades que possam gerar um insulto à honra, dignidade e saúde de um soldado não seriam permitidas. Só os eleitos da comissão militar poderiam impor punições e controle de circunstâncias bem definidas. Só essas organizações tinham o direito de emitir ordens relativas a atividades militares, formação, educação e inspeções. 4. Todas as unidades militares deveriam escolher seus representantes no Conselho de Deputados Operários. As ordens da Comissão Militar da Duma de Estado deverão ser executadas apenas nos casos em que não contradigam as ordens e decretos do Conselho de Deputados Operários e Soldados. Ou seja, o governo não administra seu próprio exército. 5. Todos os discursos políticos das unidades militares devem se subordinar ao Conselho de Deputados Operários e Soldados e suas comissões. 6. Os títulos seriam abolidos, Sua Excelência, Excelência, etc., e substituídos pelo tratamento de Senhor General ou Senhor, etc. A saudação obrigatória entre indivíduos da equipe será cancelada. 7. Cada soldado tem o direito de expressar abertamente de forma verbal, por escrito ou pela impressão sua opinião política, religiosa, social e outros pontos de vista. Sem exceção, todas as publicações devem ser facilmente transferidas aos seus destinatários. A partir de então, qualquer partido político, incluindo os bolcheviques, poderiam professar persuasão política até o anarquismo. Nas unidades militares poderiam ser entregues livremente, sem exceção, quaisquer publicações, incluindo as anti-Estado. Foram distribuídos entre os soldados nas trincheiras jornais perniciosos que compeliam a confraternização com os alemães. Nas suas avaliações sobre os efeitos do decreto número 1, os generais eram unânimes, independentemente de suas crenças. A destruição da disciplina se espalhou rapidamente por todo o exército russo. Poucos dias depois, o conteúdo da ordem sinistra era conhecido em todas as partes. Os efeitos da ordem número 1 também podem ser encontrados no número de deserções. Na Primeira Guerra Mundial, no exército francês, 600 desertores foram fuzilados.
no inglês 346 e no alemão 48. Em 1º de setembro de 17, cerca de 1 milhão de combatentes abandonaram o exército russo. Em 1914, o rublo russo foi considerado uma das moedas mais sólidas e confiáveis. Após a reforma monetária de 1898, o rublo tinha lastro real em ouro e em 1914, as reservas de ouro ultrapassaram o montante de circulação de papel-moeda, de modo que, se necessário, o Estado poderia reimprimir mais de 300 milhões de rublos. Entretanto, em 27 de julho de 1914, foi aprovada uma lei que suspendia a troca de papel-moeda por ouro. Naturalmente, o resultado da depreciação do dinheiro tornou-se em enorme inflação. E em 1915, ela ainda era de apenas 30%, mas em 1916 subiu para 100%. Em março de 17, com o governo provisório chefiado pelo príncipe Lvov, em seguida por Kerensky, aconteceu algo fantástico. Em apenas 8 meses, o governo provisório causou o colapso do exército, a anistia de criminosos e a destruição da polícia, liberando a emissão de 6.412,4 milhões de rublos, sem contar com uma pequena mudança nas notas de 95,8 milhões e a troca de tesouraria que aprovou 38,9 milhões. Antes de 17, a maior nota era de 500 rublos. Antes da Primeira Guerra Mundial, era uma soma muito grande. Mas em 1917, o dinheiro era tão inútil que era o salário mensal do trabalhador qualificado. Até o momento que o governo provisório começou a emitir moeda, a situação tornou-se tão desastrosa que imediatamente começou a imprimir dominações de 250 mil rublos. Mas isso não foi o suficiente, pois os preços subiram a alturas vertiginosas. O dinheiro mudou de nome diversas vezes, das formas mais fantásticas. Havia o famoso Kerenok, os rublos soviéticos, Sibirok, Kolchak, Denikin, Sinos, Pardais e Pombas. Havia a moeda ucraniana Gorpinok, e Libed-Urshik, Olones e um número infinito de outras moedas desde a Guerra Civil. O Kerenok foi uma tentativa desesperada de prolongar a agonia do governo provisório e estabelecer uma nova relação entre mercadoria e dinheiro, mas esse foi o dinheiro mais inútil que a Rússia já teve. Eles eram impressos em papel comum, em qualquer gráfica dada a sua baixa dignidade. Eram produzidos em folhas inteiras, nem mesmo eram cortados. No entanto, para cortá-los não havia necessidade, pois, devido à inflação, era mais fácil pagar com rolos inteiros. Os camponeses trocavam produtos comestíveis por roupas, porque o valor do dinheiro era inexistente. Mas muito em breve essa necessidade desapareceu, o governo provisório foi deposto e o dinheiro de Kerensky caiu. Na maioria das vezes, os proprietários dos rolos usaram-no como papel de parede. Em outubro de 17, as autoridades bolcheviques herdaram um difícil legado, o Estado estava à beira do colapso. Mas para além da experiência política, os bolcheviques não tinham nenhuma prática de gestão. Dessa forma foi introduzida a política econômica do comunismo de guerra. Em março de 1921, os preços, em comparação com o período pré-guerra, subiram para 30 mil. Como escreve o general Krasnov, abre aspas, as pessoas perderam o hábito de trabalhar e não querem fazer nada, as pessoas não se consideram obrigadas a obedecer às leis, pagar impostos e executar suas obrigações. Desenvolveram-se de forma extraordinária as especulações, as atividades de compra e venda, que se tornou uma espécie de ofício para inúmeros indivíduos, até mesmo pessoas inteligentes. Os comissários bolcheviques praticavam subornos, que se tornaram comuns, e esse fenômeno foi institucionalizado. Em um país cheio de pão, carne, gordura e leite, iniciou-se a fome. Havia mercadorias, mas os moradores não queriam levar seus produtos para a cidade. Nas cidades, não havia moeda, elas foram substituídas por suplentes, cupons de empréstimos e outros valores extremamente danosos para o comércio. Fecha aspas. Mito 75. Lenin chegou ao poder graças às massas trabalhadoras. Na verdade, Lenin era um agente do governo alemão. Ele nunca buscou os interesses das massas trabalhadoras, mas apenas serviu às propostas capitalistas e imperialistas do Kaiser. Lenin mantinha contato com os alemães por meio de von Bergen desde 1903, era assim que se mantinha no exílio. Sua função era contrabandear a literatura bolchevique para a Finlândia com a ajuda dos alemães. Em março de 17, o principal contato alemão com Lenin e seu partido, que até então era estabelecido por parvos, ganhou uma dimensão muito maior. Demorou alguns dias para que a notícia da revolução fosse analisada pelo alto comando alemão. Com a ajuda de parvos e do conde Ulrich von Brockdorff-Rantzau, foi criado um plano político para tirar a Rússia da guerra. O objetivo era criar o maior grau possível de caos na Rússia, lançando apoio alemão intensivo por trás do movimento revolucionário extremista dirigido por Lenin. Em 5 de abril, em conformidade com essa política, o Tesouro pagou mais de 5 milhões de marcos de ouro para fins políticos na Rússia, e essa era apenas uma fração do investimento previsto. Em 23 de março, o barão Gisbert von Homberg
recebeu um telegrama do representante alemão em Berne, que informava de forma não oficial que os principais revolucionários desejavam regressar à Rússia para a Alemanha. Por favor, envie instruções para a aplicação dos planos. Dentro de 3 dias, o Kaiser e seus agentes aprovariam um projeto detalhado de como um trem selado seria disponibilizado para Lenin e seus correligionários. Esse trem sairia de Zurique e cruzaria a Alemanha sob escolta militar. Posteriormente, atravessaria a Suécia e a Finlândia rumo a São Petersburgo. Além de seus tripulantes, o comboio transportaria barras de ouro destinadas à propaganda revolucionária de Lenin. O governo provisório teve à disposição muitas evidências das relações leninistas com os alemães. Em junho, o capitão de contra-espionagem francesa, Pierre Laurent, entregou às autoridades russas dezenas de cópias de telegramas entre Estocolmo e São Petersburgo, trocadas entre Haneck, Kozlovsky, Lenin e outros bolcheviques. Em Londres, a viagem de Lenin foi levada ao conhecimento de Arthur Balfour, o ministro das Relações Exteriores britânicos. É o mesmo ministro que vai ficar famoso pela Declaração Balfour, que prometia um Estado judeu na Palestina. Depois de um quarto de século, no final da Segunda Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos na Alemanha encontrou nas montanhas Harz os arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão. Eles foram parcialmente analisados pelos americanos e britânicos. Na ocasião, foram encontrados muitos documentos relativos à aliança alemã-bolchevique entre 1915 e 1918. Alguns desses documentos foram publicados em 1958 em Londres, sob o título A Alemanha e a Revolução na Rússia, 1915 a 1918. Em 16 de abril, Lenin chegou a Petrogrado, atual São Petersburgo, e foi recebido com música e flores. Sua posição era precária ao extremo. A revolução do trem selado, presenciada por milhares de pessoas, ofereceu uma prova incontestável que Lenin aceitou a ajuda dos alemães. Seus discursos também atestavam sua ligação com a Alemanha. Ele queria o fim da guerra e exigiu a confraternização entre as tropas. Lenin estava confiante no êxito de suas respostas às críticas. Mas as declarações feitas por Lenin quase não tiveram efeito contra o clima de raiva que imperava contra ele, tanto na imprensa como nas ruas. O slogan Pão, Paz e Terra nunca conquistou apoio entre a população. A realidade era bem diferente. Os jornais atacavam Lenin por sua viagem com a ajuda do Kaiser e até mesmo com toda razão pela vida de luxo no palácio de Kizerzinska. Muitos desfilaram pela cidade levando cartazes exigindo sua prisão. Grandes multidões reunidas no Parque Alexandrovsky, gritando "Abaixo a Lenin, volte para a Alemanha". Em vários regimentos, uma multidão exigia sua prisão. Os estudantes do ensino médio, em São Petersburgo, montaram suas próprias críticas amargas. A Comissão Executiva dos Soldados do Soviético de Moscou redigiu uma resolução pedindo providenciais contra Lenin e sua propaganda. Frases como "detenção de Lenin" e "abaixo aos bolcheviques" foram ouvidas em cada esquina da rua. Mesmo os marinheiros, os elementos mais revolucionários da Rússia, viraram-se contra Lenin. Os integrantes da Guarda de Honra Naval ficaram consternados em saber sobre sua jornada pela Alemanha e emitiram uma declaração pública. Abre aspas. Tendo descoberto que o camarada Lenin voltou para nós, na Rússia, com o consentimento de Sua Majestade o Imperador Alemão e Rei da Prússia, expressamos nosso profundo arrependimento por nossa participação em suas boas-vindas a Petersburgo. Fecha aspas. No final de abril, a campanha contra Lenin cresceu intensamente. Todos os dias houve novas manifestações de estudantes, funcionários públicos e desfile de regimentos exigindo apoio ao governo provisório para prosseguir a guerra e prender Lenin, o agente alemão que pedia a paz. A multidão que gritava do lado de fora da mansão Kizerzinska tornou-se cada vez mais ameaçadora. Os líderes soviéticos, especialmente os mencheviques, estavam cada vez mais preocupados com a perseguição. Os líderes mencheviques M.I. Skobelov e Irakli Tsereteli saíram à praça em frente ao palácio para defender Lenin, queixavam-se que não estava sendo dada uma audiência justa para Lenin, mas todos gritavam "Lenin é um espião e provocador". Os líderes soviéticos não eram os únicos a se preocupar. Em Berlim, Arthur Zimmermann enviou uma mensagem para o ministro em Estocolmo que, de acordo com a agência telegráfica de Petersburgo, houve uma manifestação de 50 mil feridos e mutilados dirigidos contra Lenin. A queda do czar e a Ordem número 1 trouxeram abatimento das tropas, mas não derrotas. Mesmo sob Kerensky, a linha inimiga quebrou em 2 pontos. 10 mil prisioneiros alemães foram capturados. Os soldados estavam atacando o inimigo, apesar das investidas da imprensa leninista, que invocava os soldados a lutar contra o inimigo em termos de classe. Durante 2 dias, o 7º Exército avançou, empurrando os alemães de volta para Berezany. 3 dias depois, mais ao sul, o exército russo empurrou as linhas austríacas da antiga cidade de Halitz para Kalush.
Em 8 de novembro de 17, o embaixador alemão em Estocolmo telegrafou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros pedindo, abre aspas, por favor, envie um montante de 2 milhões de empréstimo militar para o determinado fim, fecha aspas. Em 9 de novembro, o secretário de Estado Kuhlmann escreveu ao secretário de Estado do Ministério das Finanças, abre aspas, eu tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência a liberação da soma de 15 milhões de marcos para o Ministério das Relações Exteriores sobre o assunto da propaganda política na Rússia, fecha aspas. Em 16 de novembro, um total de 20 divisões russas firmou trégua com as tropas alemãs e a maioria das 125 divisões russas aderiu a um acordo de cessar-fogo. Em outubro de 17, a única autoridade legítima na Rússia era o governo provisório. Seu único objetivo era convocar uma Assembleia Constituinte que decidiria a estrutura do país. O governo provisório foi apenas uma força de orientação destinada a levar o país às eleições. Após a derrubada do governo de Kerensky pelos bolcheviques, a única autoridade legítima que permaneceu foi a Assembleia Constituinte. Foram eleitos 715 deputados, entre eles 175 bolcheviques. Ou seja, Lenin não tinha maioria para sair da guerra. Como pretexto para invadir a sede do governo em Petrogrado, Lenin criou um boato de que, ao norte, a ofensiva alemã poderia colocar perigo à capital. O próprio Lenin inventou o rumor difumatório de que Kerensky queria entregar a capital aos alemães para esmagar a revolução e pediu para começar uma rebelião para a defesa de Petrogrado dos alemães e de Kerensky. Sob pressão do Comitê Central Bolchevique de Lenin, em uma resolução adotada em 10 de outubro, admitiu que a situação política e militar atual, em particular, a decisão indubitável da burguesia russa e Kerensky de entregar Petrogrado aos alemães, coloca em pauta a rebelião armada. Nesse sentido, decidiu-se formar um quartel-general revolucionário para a defesa de Petrogrado, que se chamaria Defesa Nacional. A comissão foi obrigada a desenvolver um plano de trabalho para a defesa de Petrogrado. Kerensky perdeu a sua popularidade e foi atacado pelos partidos de esquerda e direita. À direita, os oficiais, os cossacos e a burguesia acusaram-no de favorecer a demagogia aos bolcheviques. A esquerda acusou-o de vender a Rússia aos latifundiários, capitalistas e imperialistas ocidentais e entregar Petrogrado aos alemães. Em 25 de outubro, as forças militares que protegiam o Palácio de Inverno eram insignificantes. Na noite de 26 de outubro, o Palácio de Inverno foi tomado e os ministros foram presos. No entanto, a cidade dormia pacificamente na noite de 26 de outubro. Todos os comentários relacionados a uma grande fuga de Kerensky são mentirosos, principalmente a lenda de que Kerensky correu para fora do Palácio de Inverno na noite de 25 de outubro em um vestido, tal como Brizola, né? Com efeito, ele saiu do Palácio de Inverno oficialmente, em um carro aberto e em seu uniforme militar. Foi dito que em alguns lugares os guardas vermelhos lhe deram honras. Em seu último discurso, ele falou colocando a mão direita sobre a jaqueta, bem como Napoleão Bonaparte. Na verdade, ele teve uma fratura no osso da mão e queria esconder a bandagem. Não queria parecer doente. Ele partiu da Rússia em um cruzador britânico. Ele partiu para a Inglaterra, depois viveu na França até 1940 e, em seus últimos anos, morou nos Estados Unidos. De 22 a 32, editou o jornal Days, onde escrevia artigos e dava palestras antissoviéticas. Mas em 1941, Kerensky congratulou publicamente o ataque da Alemanha nazista sobre a União Soviética. Em 1951, ele previu uma nova guerra mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética, onde os Estados Unidos ganharia. Ele morreu de câncer em Nova York em 1970. Em 1 de setembro de 17, a Rússia adotou como forma de governo a República e em 23 de setembro de 17 foi regulamentada a eleição para a Assembleia Constituinte. Pela primeira vez, não só na Rússia, mas também em toda a história mundial, o direito de voto seria concedido aos homens e às mulheres que atingissem a idade de 20 anos, bem como militares. Assim, em março e outubro de 17, a Rússia foi o país mais democrático do mundo. A Assembleia Constituinte foi inaugurada em 5 de janeiro de 1918, seu presidente foi V.M. Chernov e era apoiado por 244 deputados. Na verdade, a Assembleia Constituinte durou 12 horas e 40 minutos. Quando o comandante bolchevique da guarda do Palácio Tauride, Anatoly Zelenyakov, cumpriu sua tarefa e dispersou a reunião dos deputados. Em 5 de janeiro de 1918, houve uma manifestação pacífica de intelectuais, funcionários públicos, estudantes, soldados e trabalhadores em apoio aos deputados. Sem aviso, os guardas vermelhos abriram fogo. O tiroteio continuou até a multidão se dispersar. Na noite de 6 de janeiro, os deputados encontraram as portas do Palácio Tauride trancadas com uma fechadura. Na entrada havia guardas com metralhadoras e 2 peças leves de artilharia.
Os guardas disseram que não haveria reunião. Em 9 de janeiro, foi publicado o decreto do Comitê Executivo Central de toda a Rússia sobre a dissolução da Assembleia Constituinte. Qual foi o destino do primeiro corpo legislativo eleito por voto direto e universal? Quase todos seus membros foram mortos. Alguns deputados foram executados durante o subsequente terror bolchevique. Na mesma noite, no hospital foram mortos os cadetes F.F. Kokoschkin e A.I. Shingaryov. Outra parte foi assassinada durante a Guerra Civil. Finalmente, daqueles 20 a 24% dos bolcheviques que foram eleitos para a Assembleia Constituinte foram exterminados durante o grande terror stalinista. Bom, então é isso, o vídeo já está muito grande. Terminamos a nossa parte 7 do livro. Continuamos então no próximo vídeo com o mito 76. Obrigado a todos que assistiram, até mais.